noite a todos. Vamos neste momento elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus e vamos agradecendo por mais esse dia e vamos pedindo licença para entrar em sintonia com a espiritualidade superior que dirige esta casa e vamos pedindo a sua proteção e o seu amparo para o Evangelho desta noite. E assim vamos mentalizando os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, e vamos pedindo que abra a nossa mente e nos fortaleça para que possamos entender o Evangelho desta noite e podermos aplicar no nosso dia a dia. E assim nos tornaremos pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, sejam bem-vindos a esta casa, a este pronto-socorro espiritual, Joana de Ângeles. Dando sequência nos estudos do Evangelho, que fazemos todas as terças e as quartas e segundas, e no domingo nós estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Bem atual, né? Falsos cristos e falsos profetas. Aliás, sempre. Reconhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros e não se cortam os cachos de uva sobre as sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45. Tem mais uma aqui. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos, ou seja, pelas suas ações. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figo das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. A conhecereis, pois, por seus frutos. São Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Então vamos lá, fazer uns comentários aqui. Missão dos profetas. Chamamos de profetas aqueles que têm o dom de revelar o futuro. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Se diz de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. O que nós temos assistido aí, nesses milênios, são profetas entre aspas, né?
que não instrui, só destrói e só constrói a seu bel prazer, a seu interesse, né? Então são chamados os profetas. E é um pessoal de lábia muito boa, de conversa muito boa, que muita gente, ou por ignorância ou por desespero, entra na onda dessa gente aí. E essa gente usa o nome de Deus e o nome do Cristo para se comercializar uma situação, para se comercializar alguma coisa em troca. Então não são profetas, porque eles não instruem, eles não dão a missão de Deus. Um homem pode ser profeta sem fazer predições. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Quando Jesus foi conduzido no templo de Caifás, os escribas, os anciãos, estando reunidos, lhe escarraram no rosto, lhe bateram com socos e lhes deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que vos bateu, né? Então o profeta é aquele que poderia fazer adivinhações, aquele que, né, que nem o Cristo não conhecia ninguém que estava batendo nele. Pô, já que você é profeta, já que você é o Messias, o enviado de Deus, fala para nós quem que está te batendo e escarrando na sua cara. Mas Jesus era muito grande para essa situação, né? Para saciar essa ignorância de quem estava fazendo isso com ele. Com certeza ele pensou: nem vou perder tempo com esse povo aí, deixa eles pensarem o que eles querem pensar, né? Porque tem coisa que às vezes a gente não adianta falar. A pessoa está numa determinada faixa, num determinado nível, que é o tal negócio: nós vamos gastar, que nem a gente fala, né? Vai gastar tiro com caça ruim. Então, deixa, né? Assim como os outros também, muitos deixam de nos explicar muita coisa, porque também nós somos pequenos, nós não entendemos muitas coisas, né? Prodígio dos falsos profetas, o que eles fazem. Então tem uma passagem aqui que se diz aqui, ó: se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão verdadeiro sentido do termo prodígio, aquela coisa fora do normal, aquela coisa maravilhosa. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Isso é o que a gente acha. Por quê? Porque nós não conhecemos as leis naturais de Deus, conhecemos algumas. Lei da gravidade, né? Lei do trabalho, do retorno e tal, não sei o quê. Mas tem muitas leis que nós não conhecemos. Por que nós não conhecemos? Como eu disse no outro dia aqui, porque nós estamos no pré-classe 1A, e estamos ainda fadados a repetir esse 1A, não voltar para trás, mas repetir esse 1A. Então tem muita coisa que a gente não conhece, assim como uma criança, um estudante que está numa determinada série da escola, ela não conhece o que vem 2 ou 3 séries para frente. Então aquele que já está lá na frente, no nível universitário, ele sabe de coisas, ele faz coisas que eu aqui no pré, eu vou achar que o cara é um mágico, que o cara é um prodígio, que o cara é fantástico. Mas por quê? Porque eu não sei as leis que ele sabe, eu não sei manipular as coisas que ele sabe manipular. Então é nisso que dá. As leis da natureza são as leis naturais, ou seja, criadas por Deus. E somente Deus é que pode abolir essas leis se Ele quiser, tá? E essas leis naturais, Deus criou, está criado, Ele não fica mexendo, porque Ele sabe o que Ele fez, e Ele sabe por que Ele fez essas leis. Uma complementa a outra, uma puxa a outra, né? Mas o simples bom senso, se a gente perceber, a gente acha Deus é perfeito, onipresente, tudo aquilo, tá? O simples bom senso
diz que ele não pode ter dado a seres inferiores e perversos, que somos nós, um poder igual a ele, né? E ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Então a gente pega aí um vida torta, pega um Radamés da vida aí, que sabe alguma coisa, vem aqui e comenta alguma coisa de espiritismo, de mediunidade, de psicofonia. Nossa, esse cara é tudo, né? Não, porque nós vamos aqui magnetizar essa água. Tudo bem, quem tem coração, quem tem interesse em magnetizar, nós podemos pegar uma água em casa, um copo de água, pedir para Deus que seja magnetizada aquela água lá, que ela seja, né, fluidificada, que nem a gente fala, né? E servir para algum que está com uma dor de barriga, uma dor de cabeça, e sará. Isso é o que é? Isso é usar a lei natural do magnetismo que nós temos, que nós dentro do espiritismo aprendemos a usar isso aí, nós aprendemos a trabalhar com isso aí, né? Então eu sou um super-homem? Não, qualquer um, o que vale é a intenção, qualquer um que tenha a intenção de um socorro, de um apoio, não sei o que, pode-se fazer isso, né? Mas Deus não ia pegar um vida torta como eu, e não, só ele tem os poderes de mudar as leis naturais. Não, isso aí não existe, ninguém de nós mudamos. Aos olhos do vulgo e ignorante, todo fenômeno passa sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Aquele caso, eu não conheço, então para mim isso daí é um milagre, coisa maravilhosa. A causa, uma vez conhecida, se reconhece que o fenômeno nada mais é, não outra coisa, senão uma lei natural aplicada. Então aquilo que a gente acha que é estrondoso, maravilhoso, fora do natural, sobrenatural, é uma lei natural que alguém está sabendo aplicar, alguém está sabendo usar. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o círculo da ciência. Por isso que Kardec falou, o dia que o espiritismo se afastar da ciência, abandone o espiritismo e fique com a ciência, porque a ciência tem resposta para tudo. Ciência, né? Uma ciência bem aplicada, bem estudada, pesquisada. Ciência. E o homem, em todos os tempos, aproveitou o conhecimento que tinha, né, a mais com relação aos outros, para explorar o seu favor. Então aquele eu que sabia do magnetismo, mesmo a minha moral não sendo aquela coisa, mas eu tinha um meio de explorar quem não sabia disso. Então o pessoal achava que eu era um santo, que eu era um Deus, mas não, porque eu sabia explorar essa lei natural. Estão aí os falsos cristos e falsos profetas. A difusão dos conhecimentos vai aniquilando os seus créditos. Por isso, o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. À medida que a gente vai se esclarecendo, estudando, tentando conhecer o que é, essa turma do miraculoso, do fantástico, do fenômeno, vai ficando para trás, não sendo desmascarado, como muitos já foram e muitos ainda o são. Tá ok? Vamos lá. Advertência: não acrediteis em todos os espíritos. Tem pessoas que acham que vão numa determinada casa espírita ou conversar com o médium, que esse médium que é o espírito que está assistindo aquela casa, o espírito que está assistindo aquele médium é um espírito de Deus, e não é. Porque assim como tem o picareta que aplica o golpe, né, da loteria, aplica o golpe de não sei do que, não sei, assim como tem o encarnado picareta, no mundo do desencarnado tem muito mais picareta, tá cheio. Por isso que é orai e vigiai. Vamos prestar atenção, vamos tomar cuidado com as coisas, vamos ver que tipo de fruto que está produzindo essa árvore. E é facinho, porque o picareta ele vem com lero-lero 15 minutos, mas no 18º minuto a gente percebe qual é a jogada dele. Sempre. Por quê? Porque não tem base, não tem sustentação. Sempre. Meus bens amados, São João, hein? Não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus,
porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. Está em São João, primeira epístola, de 4 a 1. Os fenômenos espíritas, longe de darem créditos aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vem ao contrário lhes dar um último golpe. Então, por isso que a gente tem que estudar o espiritismo, saber o que é, como é que funciona uma incorporação, como é que é uma mediunidade, e cuidar da moral da gente, porque orar e vigiar e vamos se proteger, né? Para a gente não ser enganado. E é muito difícil, porque tem espíritos ardilosos, barbaridade. A gente vê numa sessão de desobsessão, espírito que vem com aquele negócio que fala mais baixo que a Madre Teresa de Calcutá falava, que a irmã Dulce, mas é fachada, é verniz. E quem está cuidando da sessão, é orientado pelo mentor espiritual da casa. Não é por aí, esse daí não é assim não. É assim, né? Mas todos nós somos assim. Todos nós fingimos sermos alguma coisa. Todos nós. Não é só esses que vêm aqui desencarnados, não, aqui e tal, não sei o que, quer se passar por santo. Nós também fazemos coisas horríveis e queremos se passar por santo. Todos nós. É a nossa faixa, é a faixa que nós estamos. Por isso que nós estamos nessa escola aqui, nesse planeta Terra aqui. Não vamos pedir ao Espiritismo milagres nem prodígios, pois o Espiritismo declara formalmente que não produz. Tem gente que acha que vem aqui no centro, eu vou falar aqui nessa casa, na casa espírita, porque quer que a vizinha mude. Estou dando um exemplo banal, tá? Porque quer que a vizinha mude, porque quer que o meu marido, ou a minha mulher me largou, foi morar com outro, eu quero que ela largue do outro também, que ela fique sozinha. Gente, casa séria, espírita, espírito de luz, não trabalha com isso aí não faz isso. Espírito de luz não faz isso. Assim como se a gente for conversar com uma psicóloga, um psicólogo sério, profissional, ele também não vai tacar fogo no circo não. Só vai ajudar a gente a achar onde é que está o defeito da gente. Olha, você para pegar essa estrada aqui tem que fazer assim. Esse negócio de espírito de luz, falar porque fulana faz fuxico do seu, isso aí não tem não existe isso, não existe. O próprio Chico Xavier virava, mexia, tomava puxão de orelha de Emmanuel. Eu, Chico, tomava puxão de orelha de Emmanuel. Uma vez, Chico doente, com muita dor, Emmanuel falou, você não vai trabalhar hoje não vai para o centro? Ah, não vou porque eu estou com muita dor. Pois é, a sua dor vai ser a alegria dos que estão lá esperando você. A hora que você chegar lá com dor, menos com dor, você vai deixar muito o coração contente lá. Pensando que o irmão passou a mão nele, não, tadinho, fica dormindo aí, Chico, assiste um futebol, pega uma televisãozinha. Não tem isso não é dessa forma. Assim como a química, a física, a biologia, a astronomia e geologia vieram revelar as leis do mundo material, o Espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal com o do mundo espiritual. Tá bom? Então essas ciências que nós falamos, química, física e biologia, vem falar o que para nós? Coisas da matéria. E o Espiritismo vem falar de coisas da matéria com relação ao mundo espiritual. Vem o que? Complementar, né? E como suas primogênitas, o Espiritismo, como é igual a essas primogênitas, física, biologia, da ciência, não são menos que leis naturais. Está vendo como tudo é lei natural? Não tem nada de sobrenatural, de fantástico. Milagre é um termo que a gente usa por causa do desconhecimento nosso. Mas não é milagre, é uma lei natural. É uma lei natural. Às vezes eu rezo para um exemplo, para uma determinada coisa, eu consigo aquilo que eu quero,
mas não é que aquela coisa me fez eu conseguir, não, é a minha fé, o meu propósito, pedi e obtereis, batei a porta e ela você abrirá, ela vai abrir. Então é a fé minha, é o meu propósito de ser curado, de ser atendido, é isso daí, isso é lei natural, é a vontade, por isso que é ter fé, é duro ter fé. Eu sou um dos caras que é difícil, tem hora que eu me pego em cada uma que, porra, mas você vai lá na frente ainda fala de Jesus, não sei o que, né? Às vezes a gente se desanima, mas estamos aqui, vamos sair dessa classe 1A, se Deus quiser, Deus quer, só vai ter a minha fé de estudar nessa 1A para passar para 1A1, não vai nem para 1B, vai para 1A1. Então lá, dando isso conhecimento e entendimento de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda do domínio do maravilhoso. Esse esclarecimento, essa explicação que o Espiritismo nos dá, essa orientação, destrói essa coisa do maravilhoso. Com o esclarecimento que o Espiritismo traz aos homens, faz com que aqueles que tivessem a pretensão de usar os fenômenos em seu proveito, e em si fazendo passar por Messias de Deus, não sustentam com tal, são logo desmascarados. Assim como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Então uma pessoa pode fazer mil e uma coisa, mas se a moral da gente for ínfima, for pequeno, não tem nada. É fácil a gente adquirir cultura, é muito fácil a gente ler livro, estudar, pegar uma cultura, ter um conhecimento vasto. Nós assistimos todo dia aí pessoas no poder com conhecimento vasto em economia, com conhecimento vasto em matemática, mas uma moral podre, né? Por isso que tem essas coisas, essas ganâncias, uma moral podre, que acha que o que vale é poder, que acha que o que vale é ter. Não, eu não roubo, eu sou um cara esperto. Eu não estou roubando, eu estou sendo esperto, eu estou pegando, né? É a cabeça do cara, que ele está nessa faixa ainda. E em muitas coisas nós estamos nessa faixa ainda. A gente também acha que a gente não rouba, que a gente não pega, não sei o que, mas não é por aí. É a faixa da gente. E se a gente for fazer uma análise do que a gente está fazendo, a gente fala assim, não, eu tô pegando, vou comprar um Sky Gato, né? Não tem o tal do Sky Gato lá? Tem um Sky, eu paguei 51 aparelhos, instalei em casa, lá tenho 7.000 canais em casa, não pago nada para ninguém. Aí teve eu falei pro cara, uma vez, uma pessoa que trabalha comigo, eu falei pro trabalhava, né? Falei, puta, mas isso aí não é roubar sinal, não? Não, por quê? Porque o satélite passa por cima da minha casa com o sinal, então se ele está passando em cima da minha casa, está jogando o sinal no meu território, na minha casa. Estou pegando esse sinal. Pô, eu falei, olha, é um bom argumento, mas para mim, eu não compro o Sky Gato. Eu, Radamés. Não que eu sou uma beleza, uma coisa assim, não é isso, mas para isso eu faço, né? Para isso eu não faço. Então tem coisa que a gente faz, a gente acha que está certo, mas se a gente for pensar friamente, a gente vai falar, pô, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Mas vamos lá, vamos fechar aqui. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas. Essa turma que nós comentamos aqui, ó, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. São os espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade, foram encarnados aqui. Vamos falar, esses que tiveram acesso à universidade, uma cultura tremenda, mas uma moral ínfima. Quando ele vai para lá,
Ele pega um grupo despreparado, desprotegido, ele fala que é quem? Ele fala que é Sócrates, Platão, né? Pitágoras, e o cara vem com uma poesia que só falta todo mundo levantar e aplaudir ele, e às vezes faz isso, mas o cara é só aquilo lá. E a pessoa que está dirigindo um grupo espírita é fácil, pega a pessoa que está prestando atenção, vai indo, vai pegando, vai comendo pelas beiradas, né, Araci? Vai pegando pelas bordas, quando ele assusta, cai a castelo de areia dele. Então, é desse jeito. Esses são os piores, esses são os inimigos piores, esses desencarnados, porque esses é que vem e inflama, briga entre família, briga entre amigos, briga entre grupo. Se é um grupo que não está coeso, não está, vai tumultuar, não, vamos tumultuar essa casa aqui, porque essa casa aqui, não sei o que, vamos quebrar com esse grupo aqui, porque esse grupo mexe muito com nós, e não sei o que, com a nossa falange. É isso aí. Esses são os perigosos, são os que a gente não vê, e a gente acha que porque espírito é sério, né? São os espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade, do lado de lá, como se diz, e se adornam com nomes veneráveis para procurar graças à máscara com qual se cobrem, recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Por isso, cuidado com a mediunidade, cuidado com os médios, lembrando do orai e vigiai. Por isso, da advertência de São João: meus bens amados, não acreditais em todos os espíritos, mas experimentai se são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram ao mundo. Aquilo que nós lemos ali. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando caracteres pelos quais se reconhece os bons, caracteres sempre morais e jamais materiais. Então, sempre esse que fala muito, que se diz muito, que se é muito, porque um espírito de luz, um espírito avançado, se ele vem para cá, ele não vai falar, não fala assim, um Emmanuel, ele não vai falar que é um Emmanuel. Quem é? Doutor José, ou sou o José, entendeu? Como assim? Tem muito espírito de luz que dá uma comunicação, deixa uma mensagem, mas ele não fala quem é. A humildade é presente nele, né? Tem casos que o espírito fala, ele se identifica quem é, como é, porque a afinidade do grupo, como é que é o grupo, dessa forma. Mas tem gente por aí que a gente vê que joga búzios e incorpora Madre Teresa, incorpora Chico Xavier. Não tem? A gente não vê aí mensagem de Chico Xavier para trazer sorte, não sei o que, parece até em jornal. Coitado do Chico, né? Então isso, e às vezes foi o quê? Foi um espírito desse que a turma chama de zombeteiro, que não tem compromisso nenhum com nada. Ele chegou numa pessoa, no médium, totalmente desprovido, tá? Chegou no médium, a Araci chamou minha atenção para mim não sair de fora da câmera. Obrigado, Araci, eu até esqueci da câmera. Aí, esse espírito passou essa mensagem para esse grupo, e a pessoa, na maior, puxa, Chico Xavier comunicou, nossa, deu esses conselhos e tal, e passou. Não é assim, gente, que funciona, tá bom? Então vamos ter muito cuidado, né? É no discernimento entre bons e maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas essas palavras de Jesus. Reconhece a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Facinho. Só a gente vê o que está saindo daquele espírito, o que está vindo dele, qual é o fruto que ele está deixando para a gente. Dá para a gente avaliar bem o que é um
que a outra. Pessoal, muito obrigado. Desculpa ele sair do foco aqui. É que o nosso cameraman hoje ele não veio, ele faltou hoje e tal, não sei o quê. Mas tudo bem. Tá bom? Boa noite. Vão com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E vamos fazer a reunião de encerramento. Agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesta casa, a casa de Joana de Ângeles, amparados pelo grupo espiritual de Joana de Ângeles. Que Deus e Jesus mantenha sempre esse grupo espiritual amparado, assistido e equilibrado, para que possam trabalhar em seu nome, em prol de todos aqueles que necessitam. Obrigado, Senhor meu Deus, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pela comida que recebemos, e que todos aqueles que se encontram em desespero nesse momento, seja por problemas financeiros, por problemas de relacionamento, problema de saúde, que todos possam receber a luz do Cristo, a luz da paz, luz da esperança. E tudo isso que estamos passando hoje é apenas mais uma fase, mais uma etapa desta escola bendita que é o planeta Terra, dando-nos oportunidade de raciocinar, pensar e mudar, porque necessitamos de mudança. Graças a Deus, graças a Jesus.